Você irá ouvir agora o quadro Entenda Direito, com os professores da Faculdade de Direito da FUMESC. Gentilmente aqui conosco para mais um tema, professora Rosângela, parceria Estação Notícias, Estação Cultura FM, Faculdade de Direito da FUMESC, sempre com grande audiência às quintas-feiras. Professora Rosângela, prazer tê-la aqui no nosso estúdio mais uma vez. Muito bom dia. Muito bom dia, Erivelto. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Estação Cultura. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer em recebê-la. O assunto é bem interessante. Herança. Muita gente em casa já ouviu alguém com algum problema em relação a isso, alguma dúvida em relação a casos famosos de disputa por herança. Se você, repito, quiser participar, 99921-9705, professora Rosângela irá atender gentilmente, se você tiver algum questionamento. Professora, já começo perguntando aqui, o que é herança? Como é que define isso juridicamente? A gente já ouviu tanto falar disso. Pois é um tema extremamente importante, porque vai acontecer com todos nós, né? Um dia ou outro a gente não gosta de falar sobre isso, mas nós vamos partir desta, espero para melhor. Ou seja, a morte vai chegar. E aí nos surge uma grande dúvida, né? O que fazer com as coisas do falecido? A herança nada mais é do que o patrimônio que o falecido deixou. Né? Ele pode ter deixado lá um carro, ele pode ter deixado uma casa, objetos de uso pessoal, ou um patrimônio até maior, mas esse patrimônio que nós vamos falar, que vão ser os bens móveis e os bens imóveis, vai ter que ser ajustado para se destinar às pessoas corretas. Então, herança é tudo aquilo que pertence àquela pessoa que morreu. Tem bem coisa interessante dentro desse tema aqui. Eu estava vendo a pauta mais cedo e a gente vai falar bastante. Por exemplo, agora, professora Rosângela, o que é inventário? E aonde se pode fazer um inventário? É necessária a participação do advogado para fazer o inventário? Pois é. O inventário nada mais é do que todo esse patrimônio que essa pessoa deixou, que tem que ser levado a juízo para que seja partilhado entre os herdeiros. É bem interessante falar que hoje é possível fazer isso via cartório. Então, se aquela pessoa que morreu deixou a herança e se todos os herdeiros forem pessoas maiores, capazes, não tiverem menores de 18 anos e a partilha for consensual, amigável, é possível fazer isso em cartório. Então facilita muito, é muito rápido, mas seja em cartório, seja judicialmente, é necessário a presença do advogado para que possa fazer aí esse inventário. Já temos ouvintes participando aqui, o Marcelo Caprone, Cidade Nova, na cidade de Paraguaçu, bairro Cidade Nova. Ele está perguntando, no caso do primeiro assunto nosso aqui, voltando sobre a herança, quem tem direito à herança? Pois é. Na realidade, houve grandes modificações em relação a quem tem direito à herança desde o ano de 2002. Então, a pergunta do Marcelo é muito pertinente e nós podemos falar o seguinte: existe uma classe de herdeiros. Então, quem primeiro tem direito à herança é o que nós chamamos de descendentes, que são filhos, não havendo filhos, netos, não havendo netos, bisnetos e daí por diante. Tá? Ou seja, todos aqueles que se originam de nós, a começar pelos filhos. Não tendo filhos, a nossa herança então vai para aqueles que nós chamamos de ascendentes, ou seja, aqueles nos quais nós nos originamos. Pai, mãe, não tendo pai e mãe, vai para os avós, não tendo os avós, vai para os bisavós. Terceira classe, não tem nem descendente, nem ascendente, ou seja, não tem filhos, não tem netos, não tem pai, não tem mãe, não tem avós, bisavós. A minha herança vai totalmente para o meu cônjuge ou o companheiro ou companheira. Vale aqui dar uma ressalva que todas essas pessoas que eu falei são chamados de herdeiros necessários. Ou seja, sempre vai ficar 50% da herança para essas
pessoas. Tá? Existem alguns casos que eu não vou detalhar por conta do nosso tempo. Eu venho em outra oportunidade para falar quando é que acontece do cônjuge, do marido, da mulher, do companheiro, estar herdando junto com os filhos. Isso também pode acontecer em algumas situações bem específicas. Dentro dessa sua resposta, professora Rosângela, nós estamos aqui, você que está chegando agora, acompanhando, muita gente no Facebook, aos pouquinhos, muita gente já acompanhando aqui nosso programa ao vivo, Entenda Direito, quadro de sucesso às quintas-feiras. A professora Rosângela está aqui conosco hoje falando sobre herança. Sobre essa última resposta sua, no caso a esposa, né, ou o marido, sempre tem direito à metade da herança ou nem sempre? Então, vamos imaginar que a pessoa ela está casada ou vive em união estável, né? O companheiro, a companheira. O que acontece? Geralmente esse casal constrói um patrimônio. Isso é regido pelo regime de bens. Então, geralmente, as pessoas, 90% das pessoas se casam pelo regime de comunhão parcial. E na união estável, essas pessoas, como às vezes a maioria não tem um contrato, elas também têm esse regime de comunhão parcial. Quando ocorre a morte, é necessário se verificar o que é que esse casal conseguiu comprar junto. O que é que esse casal conseguiu amealhar nesse tempo que estão juntos com a participação de ambos. Então, o que foi conseguido? Olha, foi um carro. Esse carro tem um valor lá de 20 mil reais, 10 mil para um, 10 mil para o outro. Então, tudo que foi conquistado conjuntamente vai ser feito o que nós chamamos de meiação. Ou seja, a morte põe fim a essa sociedade conjugal, assim como o divórcio. Então, é a mesma situação do divórcio e com a morte. Aconteceu o divórcio ou aconteceu a morte, tem que separar os bens. Metade para cada um. A regra geral, tem exceções. Tem outro ouvinte perguntando aqui, na verdade é a Naná, que não colocou o lugar, deixa eu ver, no centro de Machado aqui. A pergunta está na nossa pauta também, eu já estava aguardando ela aqui, esperei para perguntar junto. Ela está perguntando justamente sobre o tema que nós estamos falando aqui. Quem vive junto, no caso, mas não é casado, tem direito à herança? Você falou um pouquinho já sobre isso? Já falei um pouquinho, né? Vamos lá, Naná. A questão é a seguinte, quem vive junto, mas não tem nenhum impedimento, ou seja, não quis casar porque não quis, né? Não resolveu fazer papel, não ir em cartório, nada, e resolveu viver junto, não tem impedimento. Tem direito a essa meiação que eu falei, a dividir o patrimônio que foi conquistado durante o tempo que está junto, né? Mas nós vamos ver situações específicas aonde vai ser herdeiro. Se dividir o patrimônio, não vai ser herdeiro. Se não tinha patrimônio, dependendo do regime de bens, poderá, em algumas situações, ser herdeiro. Seguindo aqui com o Entenda Direito, desta quinta-feira, ao vivo, sempre às quintas-feiras, aqui ao vivo no nosso programa Entenda, no nosso quadro aqui, o Entenda Direito. Outro tema aqui, vamos falar sobre os enteados, professora Rosângela. Eles têm direito também à herança? Então, os enteados, eles não têm direito à herança, né? Isso é uma classe de parentes que nós chamamos parentes por afinidade, assim como o sogro, a sogra. Então, eles não têm direito à herança, né? Então, por mais que se goste desses enteados, né? Por mais que eu criei como filhos, enquanto, né, não se estabelecer a relação socioafetiva, ou seja, esse meu enteado, eu até posso hoje, até um tema legal da gente vir falar uma outra oportunidade, né? Esse meu enteado que eu criei como filho, ou mesmo um estranho que eu crio como filho, já se estabeleceu laços de amor, de afetividade, é possível que se reconheça essa maternidade ou essa paternidade socioafetiva, aí sim, aí terá direito, mas somente nessa posição de enteado não terá direito à herança. Olha, outro ponto também interessante aqui, muita gente acompanhando a gente, não só em Machado, mas nas cidades aqui ao redor, como a gente teve um ouvinte de Paraguaçu agora há pouco perguntando, falamos de enteados, e no caso aqui, por exemplo, da amante, ou do amante, tem direito a alguma coisa da herança? Não. Em relação à herança, o amante, a amante não tem direito a
Nada. O que às vezes as pessoas confundem muito é que às vezes esse amante, né, eles acabaram comprando alguma coisa junto. Imagina que compraram uma casa junto com o dinheiro da amante e do homem, né, ou vice-versa, e quando da morte tem que dividir, mas não que a amante vá ser uma herdeira, isso não. Aquele filho nascido fora do casamento, aí já é um caso também que a gente já ouviu falar muitas vezes, né? Ele tem direito à herança nesse caso? Tem. Hoje, esse tem. O que acontece? A Constituição Federal nossa, desde 1988, ela igualou os filhos. Então, eu sempre até falo muito para meus alunos, né? Filho é filho. Independente se nasceu do casamento, da união estável, de uma relação fora do casamento, se foi por fecundação artificial, por adoção, filho é filho. Todos são iguais. Então, se um homem falece e ele tem lá 2 filhos do casamento, mas um filho fora do casamento, ele terá então 3 herdeiros. Esse filho vai ter os mesmos direitos do filho que foi gerado pelo casamento. Hoje nós não temos mais distinção. Então, o filho herda igualmente, independente da sua origem. Isso é muito importante. É possível herdar dívidas, que é outro ponto também, como você falou agora há pouco, é tanta coisa que liga a questão desse tema aqui, né, herança, e a gente resume para poder falar um pouquinho. Mas é um outro assunto interessante em relação a dívidas, né? Sim, é um tema muito importante, e essa questão, o pessoal sempre vem perguntar, né, olha, como é que faz? O falecido deixou muitas dívidas. Na realidade, quando a gente fala assim, o que é herança é o patrimônio, e o inventário, quando ele vai ser feito, ele vai lá discriminar. O que eu tenho de patrimônio? Então, eu tenho lá o carro, eu tenho um terreno, eu tenho uma casa, vai se discriminar. Do outro lado, vai se discriminar também o que é que eu tenho de passivo, ou seja, o que é que eu estou devendo. Então, eu tenho uma dívida no banco, eu tenho um cheque que não foi pago, e aí é feito esse balanço do ativo, do positivo e do negativo, o passivo. O que sobrar vai para os herdeiros. Ou seja, eu tenho que pagar, não os herdeiros, mas esse patrimônio do falecido vai pagar as suas dívidas. Ou seja, pagou as dívidas, sobrou alguma coisa, vai para os herdeiros. O que a gente vê que acontece em algumas situações é que o patrimônio do falecido não cobre as suas dívidas. Então, vamos supor, ele tem um patrimônio de 50 mil reais e a dívida está em 80 mil reais. O patrimônio não cobre, né? Isso é feito o que nós chamamos judicialmente de concurso de credores, vai se verificar quem vai receber primeiro, quem tem o direito de receber primeiro, e infelizmente vai sobrar aí alguma coisa sem pagar. Essa dívida não é então transferida para os herdeiros. O herdeiro não herda dívida. O que pode acontecer é o herdeiro não herdar absolutamente nada, né? Porque o patrimônio do falecido não foi suficiente para arcar com as suas dívidas. Essa é uma questão importante. Muita gente às vezes usa até falar isso, ele vai herdar muita dívida que vai ser deixada para ele, para aquela ou para aquele, mas na verdade isso não existe. Na realidade ele não herda dívida, na realidade ele não vai herdar nada, porque o patrimônio vai ser usado para pagar as dívidas e o herdeiro vai acabar ficando sem nada. A gente sempre brinca, né? O herdeiro sempre tem que esperar para ver o que é que vai sobrar para ele. Né? Se é que vai sobrar alguma coisa, né? Isso é importante. Acompanhando a gente agora, inclusive, acompanhando esse tema aqui, lá em São Paulo, no Alto da Lapa, em São Paulo, Dona Regina está ouvindo esse tema aqui, a participação da professora Rosângela aqui nessa quinta-feira, muitos ouvintes nos acompanhando, inclusive hoje pelo Facebook também, Rádio Estação Cultura FM. Sobre esse assunto ainda, tem mais uma pergunta aqui, professora. Os herdeiros são obrigados a pagar dívidas da pessoa que faleceu? Então, um abraço aí para a Dona Regina, que está nos ouvindo. Os herdeiros, eles não vão pessoalmente pagar essa dívida, como eu estava explicando. Na realidade, quem vai pagar essa dívida é o patrimônio do falecido que está sendo inventariado. Então, nesse patrimônio vai ser discriminado. As pessoas às vezes falam assim, o morto não paga dívida. Realmente, o morto morreu, acabou.
O inventário dele, sim. Não fica para ele, como você explicou agora há pouco, mas ele também ele não é obrigado depois a se encontrar alguma dívida, mesmo não estando no nome dele, ele não é obrigado, obviamente, a pagar, né? Não, porque esse credor, ele tem o dever de apresentar essa dívida em juízo. Uma outra coisa que ele sempre pergunta é assim, olha, fulano morreu, não abriu o inventário. Né? Ficou devendo, por exemplo, né? Ficou devendo lá uma dívida numa loja, numa farmácia, em algum lugar. Como que eu faço para receber? Mesmo que os herdeiros não tenham aberto o inventário, o credor, ele pode requerer a abertura deste inventário. Isso é importante, porque muitas vezes os herdeiros não abrem o inventário e o credor fica sem receber. Mas o credor ele pode abrir o inventário e aí sim receber o que lhe está sendo devido. Só dessa forma. Só dessa forma. Não é procurar o herdeiro diretamente, porque o herdeiro ele não tem a obrigação de tirar dinheiro do seu bolso para pagar a dívida do falecido. Estou vendo que tem mais uma pergunta aqui que está chegando das redes sociais também, né? Para a gente trazer para a professora Rosângela, parece que é do Facebook, Júlio César está me passando aqui, ó. São o pessoal que está acompanhando aqui, né? A Daiane e o Regis, o Clemilson de Varginha, Luiz Antônio, da cidade de Serrania, acompanhando esse tema, dando parabéns aqui pela escolha do tema, que é um tema realmente, como a professora Rosângela falou no começo, muita gente vai passar por isso, ainda não passou, mas lá na frente ainda vai passar. Com certeza. Por essa situação. Professora, e quem tiver mais alguma dúvida em relação a esse tema ou os demais temas também, podem... se tiver algum questionamento, podem procurar diretamente a escola, né? A escola modelo. Sim. Como eu falei, o tema é muito interessante, mas é um tema muito extenso, né? Vai interessar uma hora ou outra aí a nós, né? É o nosso fim, infelizmente, não seremos eternos nesse mundo, vamos morrer e vamos sempre deixar alguma coisa aí para ser disputada aí e deixada para os nossos herdeiros. Não deu tempo de falar tudo, prometo, volto em outra oportunidade também. As perguntas respondo também aos ouvintes, né? Agradeço aí a participação dos nossos ouvintes. E quem tiver dúvida, né, alguma situação a resolver, procure o nosso escritório modelo da Faculdade de Direito. Nós fazemos atendimento do meio-dia às 6 horas da tarde, de segunda a sexta. O escritório modelo é localizado na Faculdade de Direito, na FUMESC. Estamos à disposição aí dos nossos ouvintes. Agradecemos mais uma vez aí pela audiência, agradecemos a parceria na Rádio Estação Cultura e mais uma vez dando os parabéns, né, pelos 10 anos. Vocês estão aí de parabéns e nós estamos à disposição de vocês. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, professora Rosângela, ao vivo no Entenda Direito, desta quinta-feira, parceria Estação Notícias, Estação Cultura FM e a Faculdade de Direito da FUMESC. Semana que vem tem mais. Obrigado a todos do Facebook e a todos que participaram também pelo WhatsApp. Daqui a pouco voltamos. Em nome de Casa das Borrachas e Parafusos, Empório Terra Garcia, Construai Casa Nova e Casa das Baterias. Voltamos já já.